dia, meus queridos alunos do nono ano. Estou aqui para passar um pouquinho mais sobre o conteúdo do capítulo 1 e 2. Nós vamos fazer hoje uma revisão geral do que nós abordamos nesses dois capítulos. No capítulo 1, nós já trabalhamos sobre as populações do mundo, ou seja, quais são as principais características de cada continente, em destaque a Ásia e a África, que cresce muito com relação à contingência, enquanto a partir da Europa ela tem um crescimento bem reduzido. Nesse contexto, nós vemos que a África, por mais que ela cresça em quantidade, ela não cresce em qualidade. Ou seja, em relação à economia, não tem uma economia de destaque, pelo contrário, é um continente que a sua maioria vive em condições miseráveis. É um problema mundial, vamos dizer assim. Com relação à Ásia, eu destaco a China, uma superpotência, que por mais que tenha esse grande quantitativo de pessoas, em contrapartida, esse quantitativo serviu para que a economia da China se alavancasse. Claro que vai ter problemas de ordem na poluição, por exemplo, e é o acúmulo de lixo, é uma das que mais poluem no mundo. Com relação ao continente europeu, a principal problemática em relação ao crescimento da população é porque é um continente envelhecido. Pouca gente nasce e muita gente está ficando na faixa de idoso, a faixa na terceira idade, vamos dizer assim, sendo idoso, e aí vai contribuir menos para a economia, nesse sentido, vai gerar muitas aposentadorias e, em contrapartida, por não nascer tanta gente, acaba gerando esse problema que tem que ser resolvido. Em alguns países já estão adotando medidas para que haja um crescimento maior da população. Com relação a outros problemas de uma maneira geral, de ordem mundial, nós podemos destacar a extrema pobreza em vários países. Outras problemáticas que nós podemos citar são o crescimento das epidemias, as doenças que se espalham devido a condições básicas, de saneamento básico. Nós não temos nós temos o acúmulo de lixo, ou seja, são problemas que são gerados, infelizmente, pelo crescimento desordenado da população. Outros problemas que nós podemos citar é em relação ao fluxo migratório. Muita gente sai do seu país de origem em busca de melhores condições de vida. E, infelizmente, uns fatores são diretamente responsáveis por isso. A exemplo, nós temos conflitos religiosos, as guerras também, as guerras do terrorismo. Nós temos as pessoas que fogem da fome, da miséria, ou seja, em busca de melhores condições de vida. Então, essa aí é um cenário um pouquinho das problemáticas da população mundial. Nós podemos também citar, nesse contexto do capítulo 1, para encerrar o capítulo 1, para irmos para o 2, que nós vemos claramente as economias se destacando. Nós temos uma grande diferença de economias. Nós temos países com crescente economia, por exemplo, os Estados Unidos, a China, a própria Índia, a Rússia, países que se destacam no seu crescimento econômico, em relação também os países da Europa, em sua maioria, se destaca o crescimento econômico, enquanto muita gente vive na condição de alta miséria. E essa grande diferença só gera o largo abismo que está entre o rico e o pobre. No capítulo 2, nós vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura de poder. Destacando os Estados Unidos, a própria China, a Rússia, países europeus, França, ou seja, tem países que desenvolvem muita tecnologia. Essa tecnologia ela pode servir tanto para o bem como também para o mal da sociedade. Nós temos o avanço da medicina, da biomedicina, da própria robótica. Nós temos a indústria bélica se destacando. Mas, em contrapartida, muitas vezes esses benefícios tecnológicos eles só servem para a destruição da humanidade. Então, tem o lado bom e o lado ruim desse cenário. E essas potências elas vão demonstrar querem demonstrar que uma é melhor do que a outra.
E nós vemos claramente aqui que vai crescer dentro do cenário mundial o medo do conflito, né? Vai gerar as ameaças entre potências. E outros conflitos também que nós podemos destacar em relação a esse mundo globalizado são as diversidades em relação às culturas, né? Porque por mais que nós temos um mundo globalizado, onde hoje temos acesso a várias culturas, nem tantas culturas são aceitas, né? Vamos dar exemplo aqui de uma cultura religiosa. O islamismo adota uma crença que ele incomoda muito o mundo, né, de uma maneira geral, e que ele acaba gerando um certo medo, né? E que esse medo, inclusive, ele é comprovado. O terrorismo, por exemplo, é um dos problemas, né, que muitas nações têm medo. A qualquer momento pode acontecer também, como aconteceu nos Estados Unidos, no World Trade Center, né, o ataque às Torres Gêmeas, também ao Pentágono, e esse medo ao terrorismo, ele realmente ele é iminente. Então, esse foi um pouquinho do conteúdo, né? São muitos assuntos a ser abordados, eu fiz apenas um apanhado geral, que vocês possam estudar, né? Tem atividades que foram impressas na coordenação da escola, você pode procurar, né, no decorrer da semana para fazer as atividades. Fique com Deus e até a próxima.